Hoje vamos falar de finitude e morte. Uma fase mais difícil do profissional de enfermagem, na realidade do profissional de uma maneira geral, do profissional de saúde. O que é a finitude? A finitude está associada à morte. Ela é o fim da vida, ele é o momento final da vida de um paciente. O que é a morte? É algo inerte, sem vida, estagnado. Finitude quer dizer o fim. É o fim daquele paciente que está em tratamento em estágio terminal. É o fim do momento da vida daquele paciente. Finito é o que tem fim, e o que tem fim também tem começo. Tudo para aquilo que foi para chegar ao final, ele teve um começo. Finitude diária. Novo dia após 24 horas do dia anterior. Semana começa a cada novo domingo. As coisas, os seres nascem, crescem e morrem. A realidade é esse permanente movimento de vir a ser, de tornar-se. Esse é um processo sem fim, não há começo sem fim. A finitude é o momento final de um paciente em estado terminal, o momento final de um paciente que faz tratamento e ele descobre que aquele tratamento pode lhe levar a um momento de morte. A morte hoje são mudanças sociais, avanços tecnológicos. O homem lida com a morte de forma diferenciada, o local de morrer. Atualmente, 70% dos pacientes morrem nos hospitais. Já antigamente, no século passado, 90% morriam em casa. Existe hoje ainda hospitais em que oferecem ao familiar suporte para esse paciente que está no fim da vida e fazer tratamento em casa, os pacientes terminais. O INCA é um dos hospitais que ele dá esse suporte. Ele tem um hospital terminal, que é o HC2, que ele oferece para o paciente, para o familiar, se acha que pode deixar aquele paciente lá ou se pode tratá-lo dele no momento final de sua vida. Existem dois tipos de morte, a morte natural e a morte monitorada, que é aquela morte com tentativa de reanimação. O paciente numa parada, que pode levá-lo à morte e a gente tenta ressuscitá-lo. Distinção de cuidados paliativos e conforto é a tentativa de reanimá-lo, num simples prolongamento da vida. A morte instantânea, morte causada pela doença. É o homem diante da morte. Separações temporárias, escola, casa, cidade. Quando acomete um ente de nossa família, quando alguém da nossa família morre, a nossa vontade é sumir da casa onde estamos, da escola onde frequentamos, da cidade onde moramos, para ficarmos longe desse paradigma da morte. A morte também para o homem é uma separação definitiva, para o resto da vida. Morte é um tabu. Como aprendemos em nossa cultura, evitamos a dor, evitamos a perda e fugimos da morte ou pensamos em fugir dela. Morte é algo que a gente não foge, a gente tem que enfrentar. Principalmente a gente que no nosso dia a dia trabalhamos com pacientes, quem trabalha em hospitais terminais, em porta de entrada de hospital, onde entra pacientes acidentados, pacientes baleados, quem trabalha em hospitais terminais, elas têm consciência que a morte é um momento muito difícil, mas a gente não pode fugir dela, a gente tem que enfrentá-la. Verdade sobre a morte. Como contar a verdade? Aproximar-se da dor do paciente, empatia, disponibilidade humana, ajudar o outro no seu caminho, na sua direção. Hoje nós temos uma profissão que são profissionais de cuidados paliativos. Esses profissionais, ele ajudam no momento da morte daquele paciente. Ele ajuda no momento da morte daquele paciente com o familiar também. Então, ele estuda sobre a morte.
Ele se aproxima daquele ente e tenta explicar que a morte é algo que vai acontecer e que é inevitável para todos nós. Luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido. É um processo normal, longo e doloroso que acaba por resolver-se por si só. Quando é enlutado, encontra objetos de substituição para o que foi perdido. O luto nada mais é a gente sofrer por aquele ente que já se foi no momento da morte, no momento terminal, e a gente passa a se isolar de muita coisa, achando que aquela morte vai fazer com que a gente não viva mais. Mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que começar a se preparar para a morte e para o momento de lutar, principalmente para aqueles que têm os pacientes terminais. A finitude, será que a morte é o nosso único fim? Só percebemos a finitude quando alguém morre? A escolha é finita e as possibilidades de escolha são infinitas. A morte é um aviso do que há fim implícito em tudo que fazemos. Visão otimizada de cada escolha que fazemos. A nossa escolha é estarmos nesse momento ajudando a esse paciente e seu familiar a enfrentar um momento mais difícil que é para todo ser humano. É o momento da perda, separação da vida para a morte, e não estarmos do lado daquele que precisamos quando precisam de nós. Hoje nós estamos nos deparando com um problema muito sério que é a Covid. As pessoas morrem sem ter seu ente querido do seu lado. Então temos que parar para pensar muito nisso. É preciso saber viver. Quem me dera que a vida fosse feita de ilusão. Posso até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Trecho da música dos Titãs, que é bem característico do que a gente precisa saber. Saber viver para ter uma morte digna. Um trechinho de uma autora que eu peguei na internet e diz assim: a morte e o dilema da finitude humana. O tema da morte evidencia o problema da finitude da vida humana. A realidade da morte coloca em questão o sentido da própria vida. Diante da expectativa da morte, o humano experimenta a urgência da vida. Sente a terrível angústia de se situar na espera do desconhecido e do mistério. A sociedade contemporânea, escrava da dimensão material da existência, tem dificuldade de lidar com o tema da morte. O despontar da materialidade como bem absoluto torna a realidade da morte um evento desesperador. Se para o homem contemporâneo seu único bem se esgota e se encerra em aspectos materiais, a morte torna-se algo aterrador. O desespero, a aniquilação, negação e privação total da vida. Para a fé cristã, a morte considera-se como mera passagem, via que conduz à ressurreição à vida eterna. Na mentalidade cristã, a morte marca apenas o fim da vida no corpo e inaugura a possibilidade da vida em plena união com Deus. A morte ela pode ter vários significados e várias religiões, mas é algo que a gente ainda precisa estudar para saber como enfrentarmos esse momento de finitude. A Bíblia existe sobre a morte, né? A gente que trabalha com cuidados paliativos, a gente trabalha muito com a religião também, porque a gente tem que respeitar a religião de cada paciente, a sua visão da morte, a sua visão de como aquilo aconteceu. Então aqui uma partezinha que eu peguei na internet, a morte física, conforme a Bíblia diz, né? A visão da Bíblia, a morte espiritual, que é o pecado, é bom por um momento,
E a morte eterna é aquela que a gente vai e não vai encontrar mais. Bom, agora encerro todas as nossas aulas de fundamentos de enfermagem. Estudem para as provas, usem máscara, lavem as mãos e em breve nos encontraremos.